Seguinte, Joel, a gente sabe que tomar vacina reduz e muito as chances da gente se infectar e reduz a quase zero a chance da gente desenvolver a modalidade grave da doença. Mas Claro. pode acontecer a contaminação. E, inclusive, há um movimento na curva de contaminação das pessoas, quando a gente tem flexibilizações, retomada de atividades, porque o vírus ainda dá uma circulada. Agora, há uma preocupação maior em relação a algumas cidades, algumas regiões onde uma disparada de casos um pouco maior aconteceu. E é bom a gente tratar esses dados com cuidado para entender direitinho qual é a situação. Por isso que a gente vai falar com a Bruna Vale. Ela está conversando com a gente direto de Minas para falar sobre a situação de Ouro Preto, que é uma cidade turística muito conhecida. Universitária, então tem um movimento de jovens muito grande. E a prefeitura decretou a tal da onda vermelha, porque os casos de Covid-19 estão aumentando. Explica essa situação pra gente, Bruna. Boa tarde pra você. Você sabe que lá em Ouro Preto tem um outro ponto também que eu faço questão de destacar. Qual? É um lugar lindíssimo, que eu tô morrendo de vontade de voltar. É maravilhoso. Cara, eu tô olhando toda semana as fotos de Ouro Preto. Ah, é? Naquela região toda. Sul de Minas é bom demais. Eu sou encantado com Ouro Preto, Mariana, São João del Rei. Né? Nossa, que região, gente. Que Corre lugar até uma incrível. lágrima aqui de saudade. É verdade, verdade. Oi, Bruna. Oi, Bruninha, bem-vinda. Boa tarde, minha amiga. Oi, Ana. Oi, Joel. Boa tarde a todos. É realmente maravilhoso Ouro Preto, né? Mas, infelizmente, agora a Prefeitura de Ouro Preto decretou a onda vermelha no distrito de Antônio Pereira por conta do aumento no número de casos de Covid-19. A medida foi anunciada na última sexta-feira, após o distrito ter registrado 38% de todas as ocorrências de doença no município, com 27 casos contabilizados entre os dias 21 e 27 de novembro. Então, por conta da onda vermelha, a venda de bebidas alcoólicas foi proibida entre as 8 da noite e as 5 da manhã. Bares, restaurantes e lanchonetes não podem receber o público presencialmente por até 14 dias. E festas e até mesmo aulas presenciais também foram proibidas pela Prefeitura. Ok, Bruna, e tem uma coisa. Eu queria saber o seguinte: essas pessoas que estão se infectando, porque você disse que houve um crescimento, né? Os novos casos aumentaram. Essas pessoas, elas estão sendo internadas ou não? Ou estão contaminadas? Porque, pela lógica, é o seguinte: o cidadão que está vacinado, ele pode se infectar, mas dificilmente a doença vai evoluir. Você sabe me dizer em que situação, em relação a isso, a cidade de Ouro Preto está vivendo e enfrentando? É exatamente isso, Joel. Como a maioria das pessoas estão vacinadas, então as pessoas estão infectadas, mas não estão internadas, nem nada disso, não. Por isso mesmo que a Prefeitura decretou a onda vermelha, né, para manter o distanciamento, continuar com todos os protocolos sanitários. É um alerta, né? É um alerta para que se fique de olho no que está acontecendo, mas a princípio não é de se estranhar exatamente o que está acontecendo nessa região. Os casos estão aumentando, mas a vacina está lá fazendo o seu efeito, impedindo internação e casos graves. Porque os anticorpos já estão caindo. Por isso que há a necessidade da terceira dose, da dose de reforço, para você subir novamente a carga de anticorpos, né? E outra coisa, as decisões daqui para frente, as decisões mais rígidas, como, por exemplo, fechamento de comércio, o que, se Deus quiser, não vai mais acontecer aqui no Brasil, né? Elas estarão muito mais baseadas em internações e mortes do que de novos casos. Você se lembra que na primeira fase da pandemia, nós ficávamos atentos aqui, a crescimento de casos, né? Por quê? Porque depois do caso vinha internação e depois aumentava também as mortes. Exatamente. Hoje em dia, essa regra não se aplica, porque o cidadão ele pode se infectar, mas a doença dificilmente vai evoluir. Então, acho que o balizamento ele será feito em cima de internações e mortes, para que as decisões sejam tomadas. Né? Não adianta você ficar tomando decisão hoje em cima de novos casos, porque como a própria Gabi disse pra gente, a Bruna acabou de dizer pra gente, os casos estão aumentando por lá e é algo, como você disse, Bruna, é previsto que isso aconteça. A vacina, ela não impede totalmente que a gente adquira a doença, né? Ela protege muito, mas se você infectado for, você terá uma condição muito grande de lidar com a doença e sofrer apenas ali sintomas leves, como se fosse uma gripe mesmo, não é? Bruna, muito obrigado, viu, minha amiga? Um abraço para você. Bom trabalho, boa semana. Obrigada, Ana. Valeu, Bruna. Até Tchau. mais.